Show, galera. Então vamos começar aqui nosso módulo 2, né? Para premiar aqui nossas abelhas ultra, tá? As abelhas Hyper, em breve eu já vou passar um cronograma para vocês, para que a gente possa ir juntos, né? Visitar a sede da Biang e depois também poder ter o bate-papo com o Guilherme. Tava conversando com ele no final da semana passada, ele ficou de me passar uma data amanhã, e aí eu já vou entrar em contato com vocês para a gente poder marcar, tá? As abelhas Hyper, tá bom? E vamos lá então conversar sobre esse tema, que é um tema que eu particularmente sou bem apaixonado, que é o tema de liderança, né? Espero que vocês tenham aprendido muita coisa na aula passada, na nossa conversa passada. Eu acho que a nossa conversa passada ela foi algo muito reflexivo, né? Então, assim, trazendo muitas reflexões para nós, né? Então, se você se pegou algum desses dias, né, pensando naquilo que foi dito, tentando avaliar um pouquinho da tua performance, avaliar um pouco do teu compromisso, avaliar o que você vem fazendo, saiba que isso é super normal, né? Então, assim, essa é a ideia, tá? Um líder, ele naturalmente ele é uma pessoa que ele desenvolve esse pensamento mais reflexivo, né? Então, assim, faz parte da responsabilidade de um líder ele se questionar, né? Afinal de contas, né? Tudo começa e termina em liderança. Então, o líder, ele é aquela pessoa que ele assume uma responsabilidade quando as coisas não estão indo tão bem e ele realmente divide as conquistas quando as coisas vão bem. Então, percebam, né, o quão sutil é isso, né? Mas é você assumir a responsabilidade quando tudo não está bem e você dividir as glórias, né, as conquistas quando tudo está indo bem. Então, para vocês entenderem o quanto que existe a servidão dentro da liderança, né? Quanto que de verdade você tem que trabalhar fortemente o teu ego para nunca deixar que o teu ego ele te sabote, tá? Bom, hoje a minha intenção aqui com vocês é meio que seguirmos o mesmo raciocínio, tá? Então eu quero bater um papo aqui de uma hora e pouco com vocês, depois abrir o final para perguntas. E baseado hoje em o viés do olhar do próximo, perfeito? Então, semana passada a gente falou muito sobre nós, né? Sobre uma autorreflexão, mas hoje a gente vai falar o como que os nossos comportamentos e quais qualidades nós temos que desenvolver dentro de nós para que a gente consiga movimentar gente, para que a gente consiga inspirar pessoas, tá? Então, é um apunhado de algumas qualidades aqui que eu venho trazendo hoje para vocês. A gente vai debater sobre elas, perfeito? E vocês vão entender que trabalhar essas qualidades, dedicar-se a melhorar nelas, vai fazer com que você tenha muito mais, muito mais compromisso do teu grupo, tá? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês. Bom, gente, a liderança ela está sempre relacionada à eficácia de algo, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É, Vou dar um exemplo para vocês. Quando um time de futebol ele não está jogando bem, o que acontece? Nenhuma direção de equipe, de grupo, demite todos os jogadores e contrata novos jogadores. Não, o que eles fazem? Eles demitem o técnico, perfeito? Quando um país não vai bem, quem sofre o impeachment é o presidente. O que eu quero dizer com isso, né? A liderança ela está diretamente relacionada à eficácia de algo, legal? E a gente tem que entender que dentro da liderança, se possível, nós podemos dar nota em termos de 0 a 10, aonde que está hoje a nossa habilidade de liderar. Então isso é muito palpável e isso é uma investigação talvez que você tenha e que você pode fazer com você mesmo e sendo muito transparente com você, muito sincero com você, você pode, numa escala de 0 a 10 hoje, se dar uma nota de liderança.
E isso é muito comum, tá? E isso não tem nada de errado em você fazer. Só que o que você precisa entender? Que quando nós nos damos uma nota de liderança, por exemplo, né, 8, é muito difícil, não que seja impossível, mas é mais desafiador nós influenciarmos uma pessoa, por exemplo, que tem uma nota de liderança 9. Quando a gente nos dá uma nota de liderança 4, é difícil a gente influenciar, por exemplo, uma pessoa de nota de liderança 6. E isso vai acontecer dentro do teu time, vai acontecer dentro do teu grupo e vai acontecer com você. Porque às vezes você é sim uma pessoa que começou a se envolver agora, né, num modelo de pessoas que você tem ali uma missão de liderar, ou até às vezes, né, você teve um resultado expressivo de curto prazo que não condiz com as habilidades que você já desenvolveu. Então, às vezes você teve um resultado de curto prazo muito agressivo que te jogou ali para uma possível nota de liderança 8, mas na verdade você é 6. E não tem nada de errado nisso. Mas dentro do teu 6, às vezes no teu grupo tem pessoas com nota de liderança 7, 8. E aí o que acontece? Você sente que você não consegue tanto influenciar essas pessoas assim. Então, qual que é a primeira coisa que eu quero falar para vocês? Isso é normal, isso é comum, isso acontece, tá? Dentro do marketing de rede, por nós termos, né, uma rede de uplines que são pessoas completamente diferentes de nós, e às vezes a gente pode encontrar dentro das notas de liderança da nossa upline uma nota maior que a nossa, use isso com sabedoria. Então, se você possui algumas pessoas, por exemplo, dentro do teu grupo, né, que são uma nota de liderança um pouco maior que você, mas que não estão te escutando mediante a algo que tenha realmente sentido naquilo que você está falando, não está penetrando, né, a forma como você está conversando, você está se expressando, procure sua linha ascendente, procure pessoas que verdadeiramente aquelas pessoas admiram, para às vezes passar o mesmo feedback, a mesma conversa. Tá? Uma vez em um treinamento, né, eu pude ouvir um dado estatístico que me deixou muito chocado, né? E isso aí é uma coisa legal para vocês anotarem e sempre lembrarem disso. O feedback de quem a gente admira penetra 13 vezes mais, tá? Então, às vezes você tem alguém no teu grupo que está adotando algum tipo de postura ou posições e que você não está concordando. Às vezes você vai falar e a pessoa meio que ela não dá ouvidos, ela meio que dá de ombros, né? Não dá tanta credibilidade a você. Busque fazer um trabalho um pouco mais inteligente nesses casos com a sua linha ascendente. Então, passe a mão, liga para o seu, né, o seu upline, a pessoa que você sabe que tem uma nota de liderança maior, e fala para ela, fala, olha, preciso que você passe o recado tal para fulano tal. E essa pessoa com certeza ela vai saber fazer, tá? Isso é bem legal, isso é bom você aprender para que você possa ter ferramentas na sua mão, principalmente para lidar com conflitos, tá? E paralelo a isso, aí vem um pouquinho, né, da parte introdutória. Por que que eu estou falando em nota de liderança? Porque toda nota de liderança ela pode melhorar. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Que não importa hoje se você tem, por exemplo, uma nota de liderança 4, você não possa vir a ter uma nota de liderança 8, 9, tá? Então toda nota de liderança ela pode melhorar. E como que isso é possível? Através do processo. Através do processo da liderança, que é nada mais, nada menos do que você executar aquilo que nós discutimos na semana passada, que tem uma definição tão ampla e tão importante, né? Que é a definição de liderança, tá? Então, hoje é mais uma etapa nesse processo. Mais uma vez você vai ter aqui um material denso, um material voltado para um viés óbvio, né? Porque estamos aqui conversando, um viés teórico, mas que vai ser a faca e o queijo para você colocá-lo em prática e já ir também desenvolvendo a sua nota de liderança, que é algo que tem que ser sim algo que você busque melhorar. Porque não adianta. Nota de liderança maior, você vai inspirar mais pessoas. Ponto. Isso vai acontecer, tá? Então vamos lá. Eu fiz alguns slides aqui para eu poder só me orientar, tá bom? Para a gente poder dividir aqui, tá? Então, mas não vai ficar nada muito maçante, não. Acho que até a da semana passada tinha mais escrita em si, tá? Que é mais para eu poder ter bullet points, tá?
Então, vamos conversar. Bom, então hoje, gente, a gente vai falar sobre características que um líder precisa ter para liderar seu time, tá? Então, como eu falei para vocês, o viés hoje é todo focado para o time, beleza? Então, a gente falou sobre autoanálise semana passada, agora olhando para o teu grupo. Então, vamos lá, pessoal. Primeira característica, primeiro tópico que eu quero trazer aqui com vocês, tá? Caráter, perfeito? Caráter, pessoal, é considerado, né, a base sólida e duradoura da liderança, tá? Então, qual que é a primeira visão de caráter, né? Sem sombra de dúvidas, a integridade, né, que no caso seria você manter um padrão ético elevado e agir com honestidade. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Simplesmente assim, para que você sempre possa avaliar a tua ética, né? Avaliar a tua integridade, né? E uma vez eu ouvi essa frase, né? E essa frase ela sempre fica martelando na minha cabeça, né? E ela diz o seguinte, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo, né? Então, assim, é, há muitos anos eu trabalho com marketing de rede, né? Há muitos anos eu estou ali liderando, eu estou com a minha cara a tapa, conduzindo equipes, grupos, e acabou que aconteceu na minha vida, né? Porque o mais incrível que pareça, né, pessoal? Eu nunca troquei de empresa, né? Então, assim, hoje eu posso falar para vocês tranquilamente isso, né? Eu nunca troquei de empresa, né? Nunca. Então, assim, na verdade, eu comecei minha carreira com a Monavi, que foi comprada pela Junés, né? Então, tipo, não tive nenhuma decisão nisso. E aí, depois, no final das contas, o que que aconteceu? Eu fiquei na Junés até o dia de apagar a luz e dizer tchau. E aí, não que eu tenha trocado, eu tive que sair. Então, isso é algo que eu me orgulho demais na minha história, sabe? Então, assim, para muita gente que eu converso, eu sempre falo, olha, é, eu sou uma pessoa que aquela primeira pessoa que eu apresentei o plano, que eu segurei na mão dela e falei assim, ó, conta comigo, tá? Há 11 anos eu honro o que eu falei. Então, é importante você ter um pouco dessa visão, porque a gente já mora num país cujo caráter, né, nós sabemos, e principalmente dos nossos líderes, comandantes, é extremamente duvidoso. A gente mora num país e principalmente, né, empreende dentro de um setor, dentro de um ramo que, infelizmente, né, pirâmides financeiras se disfarçam de venda direta. A gente sabe disso, isso é uma das nossas dores, né? A gente empreende num ramo que envolve muitas vidas, né? E muitas vidas significa muitas realidades, pessoas que vieram de diferentes criações, pessoas que às vezes algo um pouco errado elas não consideram tão errado assim, né? Então é muito importante você andar na linha, né? Principalmente você que quer ser um líder, você que quer ser uma líder. Porque, pessoal, caráter é algo que é extremamente difícil de se construir, né? É um processo de lapidação ao longo da vida, porém, é um pequeno detalhe para completamente ser destruído. É um movimento errado, é uma coisa que possa acontecer, você ali no momento de fraqueza, às vezes, né, meio que dá ouvidos ao, né, capetinha, e numa dessa você roda e você nunca mais consegue recriar aquela imagem que um dia você teve. Então, pessoal, assim, como líder, né, eu sempre passo para vocês, tomem muito cuidado com as atitudes, com o que vocês fazem, porque, gente, de verdade, né, uma imagem de liderança destruída é como se fosse um prato de porcelana quebrado ao chão. Você pode minimamente ali pegar os cacos, tentar dar o seu melhor para colar, e mesmo que colar, mesmo que você conseguir, nunca mais vai ficar igual. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção ao longo da carreira de vocês para com o seu time, tá? Segundo ponto, tá? Honra.
né? Então, a honra, ela está muito envolvida em respeitar as pessoas às quais você se envolve e manter a sua palavra para com essas pessoas. E pode parecer um ensinamento meio básico para algumas pessoas aqui, porque vocês vão ver que alguns detalhes da liderança meio que são ações, atitudes que parece que vêm de berço, sabe? Que estão muito inerentes à educação. Mas vale a pena relembrar, né? Até para que vocês possam ter uma base para vocês poderem ensinar. Porque às vezes você está passando por um problema de falta de liderança no teu grupo e você pode ir ajudar aquela pessoa. Como que seria a honra aqui no nosso negócio? Gente, a honra no nosso negócio, por mais que possa parecer besteira, por muitas vezes ela sabe, ela é prejudicada, né? É aquele seu downline, ou se não, às vezes você, que às vezes comete esses erros, mas você está aqui para aprender a não fazer mais isso, né? É você que marca aquele bate-papo no café com aquela pessoa e aí você desmarca em cima da hora. É você que não consegue chegar no horário naquelas reuniões que você se propõe a fazer. É você que fica desmarcando qualquer encontro que aconteça, né, entre você e o seu downline, um treinamento que você ia dar. Você não entende, né, o quanto que é sua responsabilidade você honrar os seus compromissos. Honra dentro da liderança e principalmente no marketing de relacionamento, ela está diretamente ligada a você simplesmente honrar seus compromissos, né? Então, assumir compromissos e honrar seus compromissos. Então, a honra, ela irá também construir muito do teu caráter. Então, honrem a palavra de vocês, tá? Em tudo que vocês se predispuserem a fazer. Porque se você não está honrando a sua palavra, saiba que você está sendo julgado e o fator que está sendo julgado é um dos fatores mais, assim, de vidro, digamos, da nossa profissão ou da nossa escolha, que é o caráter, tá? E terceiro ponto, coragem. Então, você vai precisar ser uma pessoa mais corajosa, né? Porque a verdade é que tomar decisões difíceis e enfrentar desafios com bravura, né, como a que a gente está vendo aqui, é para poucos. Por isso que a liderança é para poucos. Mas quando você sabe que isso vai lapidar o teu caráter, isso vai lapidar a forma que as pessoas te veem, é muito importante você adotar esse tipo de postura. Você ser uma pessoa mais corajosa. Você ser uma pessoa que se lança mais aos desafios, né? E a gente vai falar, óbvio, de alguma outra característica aqui, mas é aquele, não tem como negar, né? Eu já falei, acho que isso semana passada um pouco para vocês. As pessoas, elas conhecem o Thiago, head da Hive. As pessoas, elas estão olhando para o Thiago, head da Hive, mas muitas das ações, das atitudes, da forma de se portar, pelo fato, principalmente, das pessoas hoje, quando elas olham para o Thiago, elas estarem diante do produto final de 11 anos, elas não depositam tanta credibilidade nas atitudes, né? Elas enxergam, às vezes, até como uma pessoa contratada, como uma pessoa que faz isso porque, é você que tem essa habilidade, é você que está ganhando dinheiro, é você que tem esse dom, é você, às vezes, não sei nem se é contratado ou não da Hive. A gente passa por esse tipo de experiência. Então, uma das coisas mais fundamentais para que a gente possa ter um crescimento em bloco, verdadeiramente um crescimento explosivo, é que vocês assumam atitudes e se portem de maneira mais corajosa. Porque isso faz mostrar-se para as pessoas que é importante ter coragem, é importante você fazer, é importante você se lançar ao desafio, é importante você dar o passo. E não independente disso de você ser um título de alto escalão, né, um head acima, mas você pode, independente do título que você mudar o tipo de postura e mostrar para o teu time que é bom ter coragem. Então é bom fazer aquele treinamento que talvez você nunca tenha feito, é bom apresentar aquele plano que talvez você sempre teve medo, é bom você pegar o carro e visitar aquela sua equipe que talvez antes você pensou, né? Poxa, mas o que que eu vou fazer lá? Então, isso tudo, essas atitudes que demonstram, né, bravura, coragem, elas sempre vão somar ponto para o teu caráter de maneira positiva, tá? Então, isso é muito importante, beleza?
Bom, dando sequência aqui, depois de caráter. Autodisciplina, tá? Então, assim, sempre vocês vão ver, eu sempre que falar em liderança, né, falar muito sobre disciplina, né, pessoal? E disciplina, galera, o que que precisa estar na tua cabeça, tá? É algo que você precisa começar a aceitar. Muita gente olha para quem é uma pessoa disciplinada e fala assim, né? Fala, poxa, eu queria tanto ser igual você, tão disciplinado assim, né? E, gente, a verdade que você precisa começar a aceitar, que é esse fato brutal, né? Que disciplina é uma das coisas mais difíceis de se desenvolver, que disciplina está totalmente ligada a sacrifícios e prioridades, e que disciplina ela é algo tão importante que vai gerar dentro de você o tipo de comportamento que você mais deseja, que é o hábito, tá? Então, toda disciplina praticada de maneira frequente, ininterrupta, né, com diligência. O que que seria diligência? Diligência não é simplesmente fazer, diligência é buscar fazer melhor. Isso vai desenvolver dentro de você um hábito. E nós, seres humanos, nós somos seres de hábitos. Você se comporta hoje fruto total de mix de hábitos. Hoje, o seu comportamento, o seu temperamento, tudo que você executa está dentro de uma maçaroca chamada hábito. E só existe uma forma de você mudar um hábito que seja nocivo, porque temos, obviamente, hábitos bons e hábitos nocivos, para um outro hábito que seja bom. Por exemplo, a única maneira é através da transpiração, de você entender que não vai ser fácil, que vai ser desafiador, porém, em um certo momento se tornará um novo hábito. Então, vou dar um exemplo aqui para você, né? Muita gente, por exemplo, que tem o hábito do tabagismo, só consegue largar verdadeiramente o cigarro depois que desenvolve o hábito de praticar atividades físicas. É a troca, né? É a substituição. Muitas pessoas têm problemas, né? Por exemplo, né, de ir dormir muito tarde. Para você trocar esse hábito, às vezes você vai ter que mudar um pouco da tua rotina para conseguir se deitar um pouco mais cedo. E isso no começo, nos primeiros dias, pode parecer algo que vai ser muito difícil. Só que da mesma forma que o teu corpo ele se adapta a dormir mais tarde, uma hora ele vai se adaptar a dormir mais cedo. Só que, pessoal, quando a gente olha para a disciplina, né, ela consiste basicamente em você seguir um planejamento, você seguir um plano de ação e sem questionar sobre esse plano de ação. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm o hábito de limpar a casa. E como que você desconstrói esse hábito? Como que você passa a usar o teu tempo de maneira mais produtiva, de maneira mais inteligente, do que simplesmente ficar, né, às vezes lavando a louça, limpando a casa. E estamos falando aqui com empresários, né, empreendedores. Uma das coisas que você pode fazer e deve fazer é você definir uma agenda de ações. E a partir do momento de você elaborar a tua agenda, você definir dentro da tua agenda as prioridades. E você lutar, realmente lutar contra aquele hábito quando ele querer brotar em você. Quando ele quiser botar em você, quando ele quiser desabrochar, quando ele quiser aparecer, você tem que olhar para a tua agenda e você tem que falar: não, 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 agora não é hora disso, agora é hora de fazer o que eu programei aqui.
Só que vai chegar uma hora que você vai perceber, sabe o quê? Você vai perceber que virou parte de você. Uma das coisas que eu tenho uma gigantesca dificuldade é, por exemplo, né, são, por exemplo, dias como os finais de semana. Os finais de semana, pessoal, eu tenho muita dificuldade depois que eu acordo. Sabe por quê? Porque eu já tenho o hábito diário, e principalmente construído, né, ao longo de anos, digamos anos, né? Foi praticamente 2 anos, né? Estando todo dia, quase 7h15 da manhã com vocês. Vocês não têm noção, para mim, 7h15 já é um momento que eu estou no ápice da minha produtividade pessoal. 7h15 da manhã. E eu desenvolvi isso de uma maneira tão enraizada que eu, por exemplo, ontem e hoje, de manhã, eu estava produzindo alguma coisa. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo simplesmente acordar, tomar café e falar: ó, hoje é domingo, vou curtir o dia com o meu filho. Eu não consigo. Por quê? Porque eu já desenvolvi um hábito tão grande de ser um trabalhador, principalmente nas primeiras horas do dia, que é onde eu tenho a minha maior energia, que é difícil eu fazer a outra coisa. Então, assim, busco às vezes acordar mais cedo, busco às vezes me organizar melhor, mas é difícil e eu também não quero perder esse hábito, porque é um hábito muito importante para eu poder trazer condição financeira para dentro da minha casa, porque é um hábito que me starta a trabalhar. Então, na verdade, hoje, para vocês, eu pergunto que hábito, por exemplo, nocivo que você tem na tua vida hoje e que está fazendo com que você não tenha disciplina. Disciplina voltada, obviamente, para aquilo que tem que ser feito. Você precisa identificar e você precisa entender como é o modus operandi do teu corpo. Porque existe um modus operandi. É um gatilho que ativa o hábito. Que hábito nocivo é esse? Ou seja, o que que você precisa mudar? Qual que é o gatilho que ativa ele? O que que toca em você que você já, pum, passa a mão na vassoura? Ou se não, liga o filme antes de dormir, vai dormir tarde. Qual que é esse gatilho? Você precisa encontrar e, e mais do que isso, elabora uma agenda de atividades. E ao elaborar essa agenda de atividades, defina prioridades e não negocie as prioridades. Isso vai fazer com que você construa a disciplina. Tá vendo? Não é nada fácil. Mas não adianta, né? Quanto mais disciplina você tem, mais liberdade você terá. Né? Essa é para-choque de caminhão, mas é a pura verdade, né? Dando consequência aqui. Autocontrole. Talvez aí uma das habilidades mais desafiadoras para a gente como líder trabalhar dentro de nós, né? Para que a gente possa liderar pessoas, tá? Autocontrole, pessoal, é uma característica tão importante, mas tão importante, que Napoleão Hill cita, né, na Lei do Triunfo, autocontrole como uma das leis do triunfo, né? Então, você precisa aprender a administrar o caos dentro de você, né? Que seria, né, você manter sua compostura e, mais do que manter a sua compostura, você não permitir que nenhuma adversidade ela te desoriente nas suas ações. Porque um líder, pessoal, ele é uma pessoa estratégica. O líder é uma pessoa que ele toma ações pensadas. Ele influencia pessoas de forma pensada. Óbvio, sempre para o bem. Então, o líder é aquela pessoa que às vezes ele vai estar com você numa mentoria e ele vai te cutucar na tua ferida, mas querendo extrair o melhor de você, mas ele faz isso de forma intencional. E você precisa também aprender a fazer isso. Então saibam que todo o movimento do líder, toda a forma que ele se expressa, toda a forma que ele conduz, tudo que ele fala, é, na verdade, algo que já foi aplicado como um jogo de xadrez. Ele sabe que aquele tipo de reação, aquele tipo de toque, ele vai gerar algo que vai poder desencadear uma uma transformação, uma melhoria naquela pessoa que está ouvindo, tá? Então é bem importante
você aprender. E para isso, gente, você precisa ter autocontrole, tá? Principalmente na frente das outras pessoas, né? Então, é difícil você ver um líder se descontrolar, tá? Uma das coisas que eu falo para vocês, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui, que não vai fazer sentido para umas pessoas aqui, mas para outras pessoas vai fazer um pouco de sentido, tá? Pessoas desesperadas só fazem coisas desesperadas, né? Um dos maiores desafios que eu passei na minha vida profissional foi quando nós tivemos, né, uma viagem de qualificação para Bahamas, a nossa antiga empresa, e infelizmente, né, as condições da viagem elas mudaram. Era uma viagem all inclusive que no final das contas não foi all inclusive, né? E também dentro dessa condição, né, nós tivemos um estelionatário que deu um golpe em mais de 300 pessoas com passagem aérea. Foi uma coisa bem triste, né? Mas foi uma situação que exigiu de todos nós, né, que estávamos ali um pouco na crista da onda, ou se não nos holofotes, muito autocontrole. Porque era um momento dos nervos estavam tão à flor da pele, tão exacerbados, que qualquer palavra errada poderia simbolizar a Terceira Guerra Mundial. Então é muito importante você entender isso, né? Então, às vezes, você vai passar por situações desafiadoras, né? Que você vai chegar à conclusão que talvez o melhor dos caminhos ali no curto prazo é calar-se, né? É realmente você administrar o teu controle interior, às vezes nem falar nada no momento, mas trabalhar isso dentro de você. E trabalhar o autocontrole é fundamental para a liderança, tá? Iniciativa. Gente, iniciativa para mim, ela é de 0 a 10, né, uma das características necessariamente 10 que uma pessoa precisa ter, tá? Não dá para você ser um grande líder, não dá para você criar um movimento em grupo, não dá para você querer, né, os degraus mais altos da escada sem iniciativa, tá? Sem iniciativa. E a iniciativa, ela por si só, né, ela traz a ferramenta que é considerada, digamos assim, é como se fosse a graxa ali para o mecânico, né? Para o líder, no caso, que é o exemplo, né? E não importa, na verdade, o que você fala, e sim o que você faz, principalmente dentro da nossa profissão. Uma das coisas que sempre me levaram a muito executar, e aí eu quero trazer isso para vocês, tá? E aí eu posso deixar isso como um mecanismo de autoavaliação. Uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte, ó. Eu sempre tive muito medo, isso é uma coisa que eu tive sempre muito medo, de um dia estar segurando o microfone no palco e me questionarem as minhas atitudes. Mas as minhas atitudes no âmbito do quê? De pessoas olharem para minha cara e falar assim, não, legal, Canina, você fala muito bem, mas cadê o que você faz? Eu sempre tive muito, mas muito medo disso. E isso é um medo tão genuíno, pessoal, que me coloca muito em ação, sabe? Como, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? A sexta-feira que nós tivemos foi incrível. Na sexta-feira de manhã, o que eu estava fazendo aqui com vocês? Eu estava puxando, né, uma call urgencial para que todos nós pudéssemos aproveitar o dia do cliente. Imagina se chegasse no final da sexta e eu não tivesse tido nenhum cliente. Eu não ia estar bem comigo mesmo. Do tipo, cara, eu imagino assim, imagina alguém passar a mão no telefone, chegar para mim, ligar no final da sexta-feira e falar assim, viu? E tudo que você falou de manhã, cadê os clientes seus? Você não teve nenhum? Então, assim, gente, desculpa a expressão, tá? Eu cago de medo disso. Assim, mas muito mesmo. E isso, para mim, sempre foi um dos maiores combustíveis meus para que eu fizesse o que tem que ser feito.
Para que quando eu desse um treinamento de convite, eu convidasse. Para que eu desse um treinamento de apresentação, eu apresentasse. Para que eu desse um treinamento de fechamento, eu fechasse. Quando eu desse um treinamento de recrutamento, eu recrutasse. Porque o tempo todo eu fico pensando, cara, eu não posso correr o risco de alguém botar o dedo na minha cara e dizer que eu não faço o que eu falo que é para fazer. Então eu espero que, talvez, né, a gente sempre está num treinamento como esse, principalmente de liderança, né, denso que nem esse, para ouvir, às vezes, um insight, né, que muda tudo. Às vezes é um insight, né, às vezes é, cara, né, um detalhe que muda sua jornada aqui dentro. Então, às vezes, vocês querem entender um pouco como funciona a nossa cabeça, né? Fala, pô, vocês conquistaram muitas coisas, como é que funciona a cabeça de vocês? Né? Deixa eu entrar dentro do cérebro de vocês para ver como que o cérebro de vocês funciona, porque às vezes eu consigo pegar um gatilho muito importante para mim. E esse, por exemplo, sempre foi um meu. Eu sempre morri de medo de dar um treinamento de algo e não honrar fazendo aquilo que eu estava dando treinamento, sabe? Então pode ser algo para vocês se inspirarem também, tá? É... Então sejam pessoas de muita iniciativa, pessoal, tá? Realmente de puxar a fila e deem exemplo para o grupo de vocês. Porque, pessoal, principalmente quando o critério é exemplo, né? É algo que, dentro do nosso negócio, o exemplo, muitas das vezes, ele vai ser o teu distintivo, tá? Porque às vezes as pessoas do teu time elas podem te dar uma determinada nota de liderança. Então vamos olhar assim, olha, falar, ah, não, mas fulano de tal, ela não. Ah, uma nota de liderança 4. Mas daí o que acontece? Toda promoção você ganha. Toda vez seu flyer tá lá. Toda hora você tá jogando no grupo que você teve um cliente novo. Você tá recrutando novos e formando novos influenciadores. Cara, não tem como, né? Para vocês enxergarem o poder que o exemplo é. O exemplo, ele naturalmente ele vai fazer com que a sua nota de liderança ela vá subindo, tá? Isso foi assim comigo, na minha vida, na minha carreira. O fato de eu ser uma pessoa muito executora fez com que a minha nota de liderança sempre subisse, tá bom? Compromisso. Tá. Então, a persistência, galera, né? Ela é algo que precisa acontecer para um líder, né? É difícil você ver pessoas que são designadas ou determinadas líderes com pouco tempo de experiência naquilo que elas executam, né? Então a liderança, ela está sempre vinculada a um espaço maior de tempo propriamente dito, né? Por quê? Porque para que você possa se provar um verdadeiro líder, uma verdadeira líder, você tem que saber pilotar o navio quando o mar está calmo, e você tem que saber pilotar o navio quando tem tsunami na água. Então, isso determina e requer tempo para que aconteça, tá? Então, é muito importante você ter compromisso para que esse tempo possa passar, né? Então, algumas características que você precisa aprender a desenvolver perante o teu time para que você possa ser visto como um bom líder. Uma delas é a determinação, né? Uma determinação, pessoal, ela está diretamente ligada, por exemplo, na nossa profissão, a um fechamento de mês. Vocês não têm noção o poder que vocês têm para ditar o ritmo de um fechamento de mês dentro da tua equipe. Ah, mas como que eu faço isso? Na determinação que você pode ter em buscar o resultado das pessoas que estão junto com você e também buscar seus próprios resultados. Esse mês, por exemplo, nós temos uma promoção, o Keep Hiving. Muitas pessoas estão correndo atrás do Keep Hiving, outras não nem tanto. E outras, sabe o que elas vão fazer? Faltando 2 dias para essa promoção acabar, elas vão demonstrar tanta determinação que elas vão contagiar o grupo de uma maneira assim nunca antes vista e irão conseguir o objetivo. E às vezes, né, elas vão conseguir olhando e falando, poxa, 2 dias atrás eu sequer imaginava que isso é possível. Então pense sobre isso.
seja uma pessoa que demonstre para o teu time determinação, principalmente, né, na visão comercial do nosso negócio. Que as pessoas, a gente precisa entender que muita gente que se envolve com a venda direta, se envolve com a Hive, nunca teve uma experiência comercial. Elas não sabem como que funciona, né, esse período comercial, que é o final do mês, final de uma promoção, final de uma campanha, que envolve uma determinação nunca antes vista e que essa determinação ela é responsável por trazer resultados que a pessoa sequer imaginava que é possível obter. Mas isso tem que partir de alguém. De quem parte? Do líder. Resiliência. O que, que seria resiliência, né? A resiliência, pessoal, ela é um pouco diferente da determinação, né? Porque a resiliência, ela está diretamente linkada ao fracasso propriamente dito. Quantas boas pessoas já estiveram do meu lado, galera, dentro dessa profissão que eu amo de coração, mas não foram resilientes. Não foram resilientes. Cara, teve pessoas que largaram da gente há uma semana do lançamento da Hive, porque não foram resilientes. Porque não conseguem se recuperar de uma queda, de um fracasso. E uma das coisas que eu sempre ensino vocês, vocês podem acompanhar nos meus podcasts, né? Eu sempre falo isso, né? Nunca seja uma pessoa tão fria a ponto de não se permitir ficar abatido, né? Ir para a fossa. A verdadeira questão, que é o que vai te separar do sucesso e do fracasso, não é ir para a fossa ou não, mas e sim quanto tempo você passa lá. O problema é que tem muita gente que, quando vai para a fossa, curte demais a fossa, sabe? Curte aquele cheirinho de merda, curte aquele calorzinho que a merda dá, né? Curte ficar ali no vitimismo, curte ficar reclamando, né? Ó céus, ó vida, ó céu, azar, pelo amor de Deus. Essa pessoa, o que ela se demonstra? Muito pouco resiliente. Quanto mais resiliente você for, o que você vai aprender na tua vida? Você não vai se blindar dos sentimentos mais primitivos, né? Como, por exemplo, ficar triste quando você não conquista algo que você queria conquistar. Mas você vai aprender a passar pouco tempo lamuriando. Você vai aprender a passar muito pouco tempo, sabe, reclamando. Eu, nesse mês de agosto, diferente da Gi que tá aqui, eu não atingi minha meta pessoal. Eu fiquei puto. Eu acordei no dia 1º de setembro, pessoal. Eu não queria, sabe, de verdade. Na hora que eu acordei dia 1º de setembro, assim, eu pensei, falei assim, nossa, eu não acredito que eu tenho que falar de raiva. Eu acordei, era 6h30 da manhã, era 7h15, já tinha passado. Já tinha passado tudo isso. Eu já estava sentado, já estava desenhando meu setembro, já estava procurando aqueles pontos que eu precisava melhorar, já estava vendo o que podia fazer de diferente, já estava marcando o plano, já estava correndo atrás das linhas novas, estava correndo atrás das metas das outras pessoas. O meu baque de agosto demorou 45 minutos. 45 minutos. Eu acordei 6h30 da manhã no dia 1º de setembro. Eu falei, não acredito. Até pensei brevemente, falei assim, vou tirar esse dia de folga. Passou 45 minutos, eu já estava fazendo o que tinha que ser feito, sem chorar, sem reclamar. Isso é ser resiliente, tá? Aprendam a desenvolver essa musculatura. E responsabilidade, né? Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao mundo da responsabilidade, né? E eu sou uma pessoa que eu entendo, né, que não é fácil você ser responsável pelas coisas, né? Porque um líder e uma líder são pessoas responsáveis. E eu quero, né, só passar um ensinamento, porque tiveram algumas abelhas ultra que se qualificaram abelha ultra, mas tem pouco tempo de carreira, né? Talvez não tenha um lastro para poder ter passado por tantas condições e situações para poder aplicar exatamente tudo que a gente fala aqui. É óbvio que vai servir como um manual quando acontecer as coisas com você. Mas a responsabilidade dentro do nosso negócio, principalmente, o que você precisa entender? Você não pode cair na cilada de achar, né, que a responsabilidade
ela vai se desenvolver sem o seu esforço, tá? Então, a responsabilidade, eu costumo brincar, ela é que nem um músculo. Então, o que que acontece? Quando você chega na academia, você não chega lá e fala assim, olha, eu quero que coloque 200 quilos aqui no agachamento. Porque, primeiro, você não tem condição muscular de suportar aquele peso, tá? Mas, ao mesmo tempo, se você já treina há um mês, você não vai ficar fazendo treino com a barra sem peso. Então, o que que acontece? Toda vez que você vai na academia, ali no suporte do agachamento, ali na barra, você vai colocar uma carga que te gere um desconforto, que promova micro-rupturas musculares para que você possa ter hipertrofia muscular, melhorar, né, a sua condição muscular, melhorar a sua condição aeróbica. O que que vai acontecer? Você praticar o exercício sempre com uma carga a mais vai fazer com que você desenvolva boas pernas. E essa é a visão de responsabilidade. Então, o que que eu sempre vou encorajar vocês? Comecem a acumular peso nas costas, porque é só assim que você desenvolve a responsabilidade, tá? Agora, se você não acumula peso nas costas, se você nada se responsabiliza por nada, se você não se responsabiliza pelo sistema na tua cidade, você não se responsabiliza por fazer um treinamento dos playbooks com o teu time, se você não se responsabiliza por fazer uma rodada de convites com aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, se você não começar a assumir essas responsabilidades, você não vai liderar, tá? Porque liderança está totalmente ligada a assumir responsabilidades. Beleza? Dando continuidade aqui para vocês. Bom, pessoal, a liderança, ela está diretamente ligada ao coração. Não tem como, pessoal, você desconectar a liderança do coração. A não ser que a gente vá para uma liderança, né, como a gente pôde estudar, né, na aula passada, que é uma liderança 100% impositória, né, que a pessoa ela abusa, às vezes, de um cargo, ela abusa de uma relação para um benefício próprio. Mas quando a gente fala da liderança dentro do marketing de rede, que é aquilo que eu brinquei até com vocês semana passada, né, a gente não tem como mandar as pessoas embora, as pessoas, você tem que inspirar as pessoas a executarem baseado no calor, baseado na emoção, baseado no sonho delas. Saber tocar o coração é fundamental. John Maxwell fala, né, que líderes inteligentes, eles tocam o coração antes de pedir uma mãozinha, né? Então você sempre ter um artefato para que você possa tocar o coração das pessoas, sabe? Isso é fundamental. Então, ser uma pessoa mais carismática, por exemplo, é algo que é indispensável para que você possa construir uma boa liderança. Ah, mas eu sou assim, né? Tome cuidado com a síndrome de Gabriela, tá? Tome verdadeiramente cuidado, né? Porque tem muita gente que meio que se apoia nisso, né? Muita gente que, cara, de verdade, né? Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E ser carismático, né? É quando você tira o foco da tua vida e põe o foco na vida da outra pessoa. Dale Carnegie, né, ensina muito bem isso. Ele fala, né, se interesse verdadeiramente pelas pessoas. Quando você faz isso, você desenvolve esse carisma, tá? E algumas outras características que são fundamentais para que você possa tocar o coração das pessoas. Primeira delas, entusiasmo. Galera, não tem como você querer tocar o coração dos outros sem ser uma pessoa entusiasmada. Ai, Thiago, mas eu não sou assim. Busque desenvolver essa musculatura. Vai no teu armarinho de fantasias em determinados momentos e veste uma fantasia, né? Quem é a fantasia que você vai vestir? Às vezes você tem um líder que você admira, que é muito entusiasmado, vista a fantasia dele. Comece a de verdade modelá-lo, né? Tony Robbins fala muito sobre modelagem, que você pode ter o mesmo resultado que uma pessoa tem imitando-a. Isso é modelar. Então você pode pegar, pô, eu gosto do Canina, então vou imitar. Ah, gosto do Cadu, vou imitar. Gosto do Beto, vou imitar. Você pode, principalmente para desenvolver algumas habilidades que você não tenha e que a outra pessoa tem e que você admira.
Motivação, pessoal, tá? Então, sim, um líder, ele tem um papel motivador na vida dos liderados. Sim, tem. Eu posso propor aqui, por exemplo, um desafio para vocês, né? Zig Ziglar fala muito no áudio que ele grava, né? Para quem nunca ouviu o áudio do Zig Ziglar, também fica aí um to-do, tá? Zig Ziglar, gente, do lado de Jim Rohn, foram meus gigantescos mentores, né? E no áudio, o Zig Ziglar, ele fala, né, que um determinado dia ele passa a mão, né? Ele até brinca, né? E se eu passasse a mão e na hora que eu te ligasse, eu acordasse você falando assim, amanhã, por exemplo, muito bom dia, Juliana. Olha, eu tô te mandando essa mensagem para dizer que você é uma pessoa sensacional, que assim como você se tornou abelha ultra, tudo que você coloca como meta, sim, você consegue conquistar. E que nessa segunda-feira que você consiga enxergar dentro de você todo esse potencial, tudo que tem dentro do teu coração, e saiba, Juliana, que todos os seus sonhos, se hoje você se predispor a fazer o seu melhor, você vai realizar. Eu tenho certeza disso, e eu tô te ligando só para você lembrar e te encorajar a fazer uma extraordinária segunda-feira. Você vai fazer uma segunda-feira fabulosa, eu tenho certeza, porque você é capaz disso. Respondam verdadeiramente para mim, quem que acredita aqui que a Juliana teria uma segunda-feira, seria uma pessoa muito mais produtiva nessa segunda-feira, teria atitudes muito mais vencedoras nessa segunda-feira do que se simplesmente ela não tivesse recebido esse tipo de telefonema? Esse é o poder de um líder no viés da motivação. Então é importante você entender que isso faz parte de um contexto, faz parte de um enredo. Muitas pessoas elas precisam disso, e principalmente no nosso negócio, pessoal. Existem algumas pessoas que elas precisam de uma motivação, que às vezes não é do seu intuito fazer esse tipo de trabalho, mas lembre-se, nós não temos a carteirada. Nós não temos como olhar e falar assim: ah, então tá bom, Gustavo, você não está fazendo nada, você está demitido. Nós não podemos fazer isso. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa, dentro do universo da liderança, enxergar quais são os artefatos que fazem os outros se moverem. E motivar as pessoas é algo que funciona. Pode parecer um pouco banal para alguns, mas dentro das alternativas que nós temos, já que a gente não pode mandar embora, às vezes um telefonema desse, uma mensagem dessa, uma palavra dessa faz a total diferença na performance de uma pessoa, tá? E além disso, tenham, né, momentos de motivação de grupo, né? Como, por exemplo, nós tínhamos no nosso Rumo ao Impacto, que a grande ideia, né, óbvio, além de passar a técnica, era também motivar um trabalho diário, tenha alguma estratégia grupal. Não importa se você tem 2 pessoas na equipe, uma pessoa na equipe, 30 pessoas na equipe, você precisa ter alguma estratégia para você motivar o teu time a fazer mais, tá? Porque às vezes uma conexão de uma pessoa que ela ouve uma palavra diferente, tudo muda, pessoal. Tudo muda. Vocês precisam acreditar nisso, tá bom? E vocês precisam acreditar, além disso, que vocês são capazes de vocês falarem a palavra secreta que vai gerar toda essa transformação. Não precisa ser o Canina, não precisa ser o Cadu, não precisa ser o Beto, que pode ser você também, tá? Dando sequência. Mais uma vez, comunicação, porque não tem como, galera. A gente falou um pouco sobre comunicação na semana passada, mas eu resolvi trazer aqui mais alguns detalhezinhos sobre comunicação totalmente voltada para o viés de grupo, ajudar a sua equipe, poder melhorar a performance do teu time. E o primeiro ponto, empatia, né? E a empatia, né, pessoal, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas com a cabeça das pessoas. Ponto. Isso é a definição mais moderna de empatia, né? Não é simplesmente se colocar no lugar dos outros,
mais se colocar no lugar dos outros, com a cabeça dos outros, né? E comunicação, pessoal, ela é o gargalo de tudo, né? Muitos dos problemas que existem na humanidade, muitos dos problemas que existem dentro de um relacionamento, é fruto da comunicação, né? De você imaginar que a pessoa sabe o que você quer dizer, né? Tem uma série de detalhes muito minuciosos, né? Mas que deixam a comunicação pobre e aí surgem conflitos, né? Então, aprendam a ter empatia com as pessoas para que vocês possam se conectar melhor com o coração delas. Segundo ponto, compaixão, tá? Compaixão, galera, é também importante dentro da nossa profissão, né? Eu acredito muito, né, que nós, né, de maneira inteligente, nós sempre vamos trabalhar Pareto, tá? Nós sempre vamos trabalhar Pareto. O que é o Pareto, né? Existem 20% do nosso grupo que trazem 80% do nosso resultado. Ponto. Isso acontece, isso é uma lei que existe em muitas coisas. Então, nós, como líderes, a ponta atuante, né, aonde a gente vai estar verdadeiramente conectado, que a gente vai estar atuando dia após dia, é nesses 20%, né, que vão trazer esses 80%. Mas a gente vai ter muita demanda que vai ser gerada para nós. E essa demanda que é gerada para nós, nós não podemos simplesmente virar as costas, a gente precisa ter muita compaixão. Então, buscar ajudar as pessoas, às vezes, nas dificuldades que ela tem, mas também aprendendo coisas básicas de liderança, como eu ensinei semana passada, né? Nunca dando peixe, sempre dando a vara e ensinando a pescar. Mas é fundamental você desenvolver a compaixão, não dá para você ser uma pessoa fria, né? Não dá para você, mediante a um desafio, às vezes, que uma pessoa tem, você esculhambá-la. Porque às vezes ela está passando por um desafio genuíno. Então, sejam pessoas que tenham mais compaixão. Ouvir ativamente. Galera, assim, a minha vida ela mudou quando eu entendi o poder do ouvir, tá? Eu acho que eu tenho um pouco de eu tenho muita habilidade em ouvir, tá? Porque o que acontece, né? É algo familiar. O meu pai, ele é o centro das atenções, aonde quer que ele esteja, né? O Gaúcho tá até dando risada aqui, porque ele sabe que é verdade, né? Ele simplesmente ele é o centro das atenções aonde quer que ele esteja. Não tem o que fazer, gente. Não tem como combater isso. E no lugar que ele vai, que ele não é o centro das atenções, ele fica borocochô. E tá tudo bem. E todo mundo ama meu pai. E é engraçado, porque como eu sou filho dele, né? Eu sempre tive do lado dele. Eu sempre fui uma pessoa que eu fiquei, eu ouvia muito, sabe? Então, assim, é um hábito meu ouvir. Então eu ouço muito, sabe? Muito. Então, eu acho que quem já teve a oportunidade de conversar comigo aqui, às vezes vocês já tiveram um pouquinho da oportunidade de conversar comigo, às vezes vocês podem olhar e falar, cara, é verdade, o Canino ele me ouve, de verdade. Quando eu falo com ele, ele é uma pessoa que ele me ouve. Porque eu tenho muito dessa característica que foi um hábito que eu desenvolvi ao longo da minha vida, né? Ouvindo meu pai, porque só meu pai falava, ele fala mais alto, né, do que o cara que mora embaixo da cachoeira. E aí eu fico quieto ouvindo. Então, assim, foi um hábito que eu desenvolvi, mas foi muito bom, porque uma pessoa que ouve bem, que ela ouve bastante, ela consegue colocar as palavras corretas, na ordem correta, no viés correto, contornar melhor as objeções. Eu, até para mentorias, todas as condições de treinamento que envolve muito ouvir, eu sou uma pessoa, galera, que eu não falo nada e eu anoto tudo, né? Então, assim, isso eu sempre ensinei vocês. Então, se você for para um fechamento, se você for para uma condição de negociação final, qual que é o segredo? Num processo de negociação, quem fala mais perde. Então, você precisa aprender a ouvir, perguntar e ouvir atentamente. E nunca interromper aquela pessoa que está falando. Então, o que que você precisa fazer numa relação comercial? Cara, anota, anota, sabe? Anota.
Então tá ali perguntando, a pessoa tá reclamando da vida, não fica debatendo com ela. Gente, assim, não existe absolutamente nada mais desagradável do que você não conseguir terminar sua linha de raciocínio sendo atrapalhado pela outra pessoa que não quer falar e não quer te ouvir, velho. Tipo, não deixar você terminar sua linha de raciocínio. Isso pra mim, cara, isso te traz tanto, isso te afasta tanto das pessoas, sabe? Mas tanto das pessoas, você não imagina o quanto. Porque pode ali naquela relação ficar ainda uma relação de sorrisinho amarelo. Mas pode ter certeza, quando você vira as costas, a pessoa fala mal de você. E num processo de negociação, então nem se fala, porque às vezes a pessoa, ela propriamente, ela se enrola e ela mesmo se cadastra nas próprias palavras que ela fala. É impressionante, mas quando você desenvolve isso, gente, a sua liderança ela dá um salto quântico. A habilidade de ouvir, escuta ativa, faça perguntas inteligentes e ouça. Durante aquele período, por mais que dê uma vontade gigantesca de você falar alguma coisa, cala-te boca, fica quieto, anota. Terminou, você viu que a pessoa ela terminou, ela deu aquela respiração de terminar, ela concluiu o raciocínio dela, você coloca seu ponto de vista, você faz o seu contorno de objeção. E nada é melhor para você fazer isso, tá? Com pessoas que você quer mentorear, com pessoas que você quer guiar. Não há nada melhor do que você usar as próprias palavras da pessoa para você contornar a objeção dela. E você vai reparar que se você está diante de uma pessoa que ela está te trazendo uma objeção e não uma desculpa, então ela está te trazendo uma objeção e não uma desculpa, você vai reparar que sim, sempre será possível contornar a objeção dela com as palavras dela. E isso é poderosíssimo, tá? Então, muito importante desenvolver a escuta ativa. E feedback, né? Galera, isso daqui é uma coisa que vocês têm que aprender desde já, tá? E eu fiz questão aqui trazer para vocês. Porque nós, como líderes, nós precisamos dar feedbacks, tá? Você não pode ver algo errado e ficar quieto. Você não pode. Não pode. Por quê? Porque às vezes esse silêncio, né, que você quer acatar naquele momento para evitar o desgaste, né, para não, puta, cara, isso aí pode ser uma erva daninha tão profunda no seu jardim que ele pode acabar com a tua plantação. Você não tem noção. E é assim, né, meio Lady Murphy, né? É o que acaba acontecendo. Então, quando você vê algo errado, haja. Pô, eu vi aqui a menina, ela tá só postando foto de produto no feed, não tem nada a ver, não tá gerando desejo de compra em ninguém. Tá um puta de um trabalho ruim, amador, feio. Caramba, ela acabou de se cadastrar. Haja. Não olha e não faz nada, entendeu? Você viu uma pessoa convidar, ela tá convidando tudo errado, ela tá. Haja. Dê um feedback. Você viu aquela líder do teu grupo, uma pessoa que às vezes já tem um resultado um pouco melhor. Cara, ela tá fazendo um treinamento, aí ela tá falando, aí você fala assim, puta, eu não vou falar nada, porque vai que eu falo, ela desiste. Gente, você pensar dessa maneira é a mesma forma de você já deixar ela ir em caminho da desistência. Ela tá fazendo errado. Então, como que nós damos feedback, pessoal? Sanduíche. Sempre no particular, nunca em público, nunca em público. Se possível, nunca no mesmo dia. Aí no dia seguinte, de maneira privada, você conversa com a pessoa. Pô, Gaúcho, deixa eu te falar uma coisa, cara. Adorei
a sua atitude na hora que eu falei, cara, olha, vai lá, apresenta lá, vamos fazer o negócio. Eu só preciso te dar um toque. Na hora que você me chamou, eu só preciso que você ajuste um pouquinho da edificação, tá? Ficou muito solto. Na hora que você me chamou, você, com vocês, Thiago Canino. Não, conta um pouquinho da minha história, conta um pouquinho do meu background, né? Me eleva para a plateia ali e depois você me chama. Mas, cara, ó, super parabéns pela sua atitude, velho. Foi admirável. A hora que eu olhei para você e falei assim, cara, vai lá, apresenta. Você não titubeou, virou as costas, foi lá e pau. Isso é um feedback. Eu elogiei, dei o feedback e terminei elogiando. Essa é a estrutura de feedback mais comum a ser usada, o sanduíche, tá? Mas dê, até para você aprender a dar. Só toma cuidado para você não ficar naquela síndrome do time pequeno. Porque quando a gente não tem um time muito grande, a gente tem a síndrome do time pequeno. A gente não quer falar nada para ninguém porque a gente fica com medo dos caras ir embora, das pessoas saírem. Sabe? Você vê coisa errada acontecendo, mas você fala assim: ai, mas se eu falar para ela desistir? Ai, mas se eu falar pro fulano parar? Gente, você tem que tirar isso da tua cabeça, tá? Você não pode agir dessa forma. Isso não é liderança. Se a pessoa não tem maturidade de entender um ponto a ser melhorado, se ela recebe aquilo de maneira infantil, aí não é você. Mas é sua responsabilidade saber dar. Nunca na frente dos outros, sempre de maneira privada e, se possível, nunca no momento do fato. Sempre no dia seguinte, tá? Beleza? Bom, dando sequência aqui. Um líder, ele é o eterno aprendiz, né? Então ele é aquela pessoa que também, ao mesmo tempo que ele executa, né? Ele busca melhorias, né? Então ele quer melhorar, ele quer evoluir, ele quer aprender novas habilidades, ele quer encontrar novos caminhos. Então, uma das coisas que é importante você ter, né? É ter mindset de crescimento. É você entender isso, né? E entender isso de uma maneira transparente com você, de uma maneira não a que você se puna, e sim você se orgulhe do processo, tá? Adquirir conhecimento, né, pessoal? Aqui eu coloquei como leitura, mas mais do que leitura, né? Não importa hoje. Hoje a gente vive uma era, que é uma era, galera, assim, a era do conhecimento. Então, se existe algo específico que você queira aprender e que você vê principalmente que o seu time está precisando, você tem que ser o porta-voz. Você tem que ser a pessoa que vai estudar, tá? Porque, galera, não tem jeito. Ó, eu falo uma coisa para vocês. Tudo isso que eu tô passando para vocês aqui, pessoal, ó, de coração, cara, eu que fui estudar. Ninguém me ensinou, velho. Tudo que eu sei de desenvolvimento pessoal, tudo que eu sei de comportamento pessoal, comportamento humano, cara, tudo que eu sei Cara, fui eu que fui estudar. Eu não sou formado nessa bagaça, gente. Eu sou dentista. Você entendeu? Então, assim, o que foi ensinado de maneira, né, maneira ininterrupta para mim foi tecido dentário, foi fisiologia do corpo, foi anatomia da face, foi endodontia, ortodontia. Isso foi uma coisa que eu passei por um processo submerso, né? E num processo ainda que se eu não tivesse lá, eu não passava de ano. Então, num processo até impositório. Agora, todo o outro nível de conhecimento que eu tenho na minha vida foi fruto da busca de. Então, eu busquei entender sobre relações comerciais, eu busquei entender sobre o comportamento humano, eu busquei entender sobre liderança, eu busquei entender sobre as coisas. Então, você precisa desenvolver esse tipo de atitude. Então, aquilo que, por exemplo, hoje falta no teu grupo, falta no teu time, você tem que buscar entender e trazer a solução.
E, e quando eu falo assim, né, não levem como uma cobrança. É que assim, quando você está falando de liderança, na verdade, o que que vocês vão entender? Conforme o tempo vai passando, vocês vão ficar orgulhosos daquilo que vocês fazem, entendeu? Porque você vai ver que você é capaz e você vai ver principalmente o quanto de pessoa você ajuda em uma atitude diferente que você tome. Caramba, imagina, tá? Então busca esse tipo de atitude. E a gente precisa estar adaptado à mudança, né, pessoal? A gente precisamos ser adaptados à mudança. E aí eu tenho que fazer um pequeno parênteses, né? E entender, né, que nós estamos em uma marca que tem 100 dias de vida, que é hoje, né, na minha visão de especialista dentro do mercado, não existe nada igual com Hive, nada comparado à Hive, com a visão de sustentabilidade, com a visão de verdade você poder construir renda residual, né? Com os nossos clientes, fidelidade, com a compressão dinâmica, putz, ativação ridícula, né? Ridículo o valor de ativação. Cara, um monte de predicados a Hive tem, né? Quantas características, né, maravilhosas ela tem. E mais do que isso, né? Fora isso, na verdade, a gente precisa entender que nós teremos algumas mudanças em alguns momentos, em algumas situações. É natural a gente entender e nós precisamos ter uma mentalidade de adaptação a essas mudanças e não de questionamento e não de jogar tudo para cima, né? Então eu falo isso, galera, porque ter esse tipo de mindset, ter esse tipo de comportamento é fundamental para que você consiga orientar teu grupo, tá? É fundamental. E a gente precisa entender que todo negócio é assim, né? Hoje a gente vive num mundo extremamente dinâmico, extremamente dinâmico. Tudo muda o tempo todo. Imagina as empresas, tá? Então a gente precisa ser assim também. Então desenvolvam isso como líderes para que vocês não sofram, né? E para que vocês possam também orientar muito da equipe de vocês quando houver algumas mudanças, né? Quando acontecer algum tipo de ajuste, para que todos nós possamos, né, passar por essas mudanças no melhor cenário possível, tá? E visão. E galera, eu acho que talvez seja, enquanto a iniciativa ela é o combustível inicial, né? Visão é o cálice a se servir. Então, um líder, ele serve visão para os liderados. Ele é a pessoa que enxerga algo sem, às vezes, estar lá. Mas muito do que o líder enxerga é fruto da sua autoconfiança, é fruto da sua experiência, é fruto do seu compromisso, é fruto da sua disciplina. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje, né, e aí eu vou usar alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, hoje, quando o Beto, quando o Fernão, quando o Rodrigo, quando o Cadu, quando nós chegamos e falamos para vocês da visão da Hive, o que que a Hive vai ser, muito disso está puramente pautado nas atitudes nossas para com a Hive. Eu tive uma conversa com uma pessoa num determinado patamar dentro do meu negócio e que, por exemplo, eu pude ter uma conversa muito clara. Ela é uma pessoa que ela tem um patamar ok, mas não estava num trabalho condizente, né? E foi uma conversa muito madura que eu cheguei ao ponto de falar, olha, vai ser uma grande perda, né? Você não estar mais conosco se você decidir por esse caminho, se você se perder aí nos seus devaneios. Mas eu acredito que vai ser uma grande perda para você, porque nós vamos fazer esse negócio estourar. A Hive ela vai ser a maior da história.
Então isso, o que que é isso, né, pessoal? O que que é essa visão, né? Essa visão, ela é uma projeção da tua autoconfiança. Essa visão, ela é uma projeção das suas atitudes, da tua responsabilidade. Então, projetar isso para o teu time é fundamental para que você possa abastecê-los de crença, né? Napoleão Hill fala, né, que a crença que de verdade faz as coisas acontecerem é a mesma que, por exemplo, uma criança tem num coelhinho da Páscoa. Então, o teu downline, ele tem que ter esse tipo de crença, né? Ele tem que ter esse tipo de combustível, esse tipo de alimento. Ele precisa acreditar na raiva na mesma proporção que uma criança acredita no coelhinho da Páscoa. E para uma pessoa que está começando, é muito desafiador você exigir disso dela somente por ela, somente através dela. Aonde que isso vai acontecer? Vai acontecer muito na inflamação que vai ser causada por uma pessoa mais experiente, que no caso somos nós, que temos a responsabilidade de passar a visão, né? De conduzir, drivar a visão dessa pessoa. Então, pessoal, criatividade, tá? Então, busquem sempre, né, pensar fora da caixa, desenvolver novas soluções. Para o nosso negócio, sempre que vocês usarem e abusarem da criatividade de vocês, só se façam sempre uma pergunta, tá? Porque eu acho que para o assunto criatividade, o marketing de rede ele tem uma característica um pouco peculiar. Qual que é a pergunta que você deve fazer, tá? Quando o assunto é criatividade? A pergunta é duplicável, tá? Porque muitas coisas, pessoal, que não são duplicáveis, elas não devem ser feitas, tá? Porque elas não têm um resultado duplicável, digamos assim. Então, se você pensa em coisas meio fora da caixa, você quer executar de uma certa maneira específica, né? Quer dar um super boost em alguma condição, mas se você enxerga que não é duplicável aquilo, toma cuidado. Tá? Então não viaja muito na maionese, sempre troque com a tua linha ascendente, né? Pergunte para a tua linha ascendente, busque algumas orientações. Estratégia. Falamos sobre isso, né? Então você precisa ter uma estratégia. Como eu falei e sempre falo, terminado o mês de evento, eu começo o meu trimestre. Então, sempre que termina um evento, eu fecho uma página, eu fecho um caderno. A partir do primeiro dia após aquele evento, eu começo uma nova jornada até o próximo evento. Essa é a minha estratégia de trabalho. Eu não sei como é que é a sua, mas eu super sugiro que seja muito parecida, se não a mesma. Trabalhar em blocos de trimestre e sempre entendendo que o mês de evento, que é um mês que a gente vai culminar num pico de volume, o seu pico de volume ele vai ser determinado pelo seu trabalho nos meses que não houver o evento. É esse o jogo. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que trabalhar muito nos meses que não tem evento. O mês que tem evento, quando você já trabalha muito nos meses que não tem evento, ele já acontece naturalmente, sabe? Você precisa acreditar nessa cronologia. E futurismo, né? Então, estar sempre com a mente aberta, né? Com a visão clara, entendendo que as coisas podem melhorar e as coisas, elas, mais do que melhorar, elas podem romper totalmente com o passado num piscar de olhos. Então, um líder, ele tem que conseguir agir dessa forma, saber, né? Ter essa maturidade a ponto de entender que as coisas elas podem mudar completamente num piscar de olhos e principalmente orientar o time para que o time consiga fazer isso, tá? Bom, 1 hora e meia já de conversa, né? Trouxe muitas coisas aqui hoje de novo, né, pessoal? Então, assim, muito denso novamente, né? Não sei, assim, espero de verdade poder ter ajudado nesses pontos, né? Que são pontos específicos, mais voltado para grupo, mais voltado para time, como se portar perante o teu grupo, como se portar perante o teu time. Acumulem histórias,
né? Vivam essas experiências caprichando nas histórias, porque são as histórias que verdadeiramente vão te mudar, né? É os perrengues, são o sufoco, são os erros, né? Porque pode parecer, né, que a gente não erra, nunca errou, muito pelo contrário, né? Dê feedback no particular. Puta, já fiz merda, já fiz coisa errada. Então, é com mais prova de causa ainda que a gente vem para falar algumas dicas para vocês aqui. Por já ter também errado e passado para vocês um pouco da visão do que é certo para que vocês nunca errem, aprendam com nossos erros. Mas também, se errarem, que vocês sejam resilientes. Entender que o erro faz parte do processo e que a gente também errou, tá? Isso eu acho muito importante. Beleza? Ó, eu vou quebrar aqui a gravação, só deixa eu avisar quem tá vendo gravado, tá? Para quem tá vendo gravado, domingo que vem, 8h30, o nosso bate-papo final, tá bom? Eu vou mandar o link junto com a gravação de hoje por e-mail, tá? Então deixa aqui, interromper